In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na oitava da Páscoa. Essa missa recebe vários nomes. Se diz a missa quase modo. Quer dizer, assim como, quase modo, assim como. Por causa da antífora de entrada, né? Assim como crianças de leite. Quase modo. Também é a oitava da Páscoa. Também é a Domínica em Almes, porque vimos que ontem os neófitos depuseram as vestes brancas, as vestes batismais, e agora vem a missa, esta missa com as roupas comuns. E tem também para hoje, para um significado profundíssimo, né? Profundíssimo. Eu fico lembrando, na verdade, o que eu estou mais lembrando é do Cardeal Miller. Nas últimas intervenções, não só na última, mas nas últimas intervenções, ele tem sido muito forte e contra todo o seu pessoal da Alemanha, hein? Contra todos os bispos da Alemanha. O Cardeal Miller tem sido muito forte em dizer que realmente o mundo invadiu a igreja. A igreja se mundanizou. A igreja se mundanizou. E agora, de recente, depois dessa última manifestação de Bento XVI, ele escreve, diz com mais força ainda, e é o tema da missa de hoje, é o tema da nossa missa. É o que realmente aparece na missa de hoje. Isto é, que a igreja, o bem que a igreja pode fazer ao mundo é justamente o de guardar a fé católica, a fé verdadeira, e a sua moral, a ação no mundo, a moral católica. Então, que é inspirado no último escrito de Bento XVI. Então, de fato, este é o grande tema da missa presente. Nós temos aí no Evangelho duas aparições de Jesus. Uma no dia de Páscoa, né? A primeira parte, onde ele diz duas vezes aos apóstolos: a paz esteja convosco. E outra no oitavo dia, isto é hoje. No oitavo dia, isto é hoje. Quando ele aparece agora já com Tomé presente. Na primeira, no dia de Páscoa, Tomé não estava. E eu gosto de dizer, né? E mostra, porque esta é a função de Tomé e da sua resistência em crer que Jesus estava redivivo, ressuscitado. Isto é, para fundar. Esta que é a grande lição do Evangelho. Em Tomé, nós fundamos a nossa fé na concretude da realidade. Esta é a frase lapidar. Com Tomé, nós fundamos a nossa, concretamos a nossa fé na realidade da ressurreição. E Tomé comprova isso justamente por querer fazer entrar as suas mãos nas chagas do nosso Senhor, no seu lado aberto. Então, nossa fé não é baseada em mensagens, não, é no concreto, é na realidade. Aliás, é uma coisa muito bonita, se alguém entende. O que significa isso? Que são três aqueles, na primeira leitura, são três aqueles que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Como assim dão testemunho no céu? Como assim? O que será que quer dizer isso? São três que dão testemunhos no céu. Porque
Deus é a realidade mais concreta. Deus é a realidade fundante. É Deus que é fundando em Deus, é concretando em Deus a nossa fé, isto é, na Santíssima Trindade, é aí que ela adquire a base da realidade. É isso que é preciso entender. Né? E agora vem. E Jesus, o seu mistério, o mistério da sua ressurreição, está justamente fundado nesta base. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo. É o Verbo encarnado e ressuscitado. Ele é o Verbo. Traz essa concretude da realidade divina, que é a realidade fundante para nós. Olha, coisa fantástica, estupenda. Agora então, são na terra 3 os que dão testemunho, diz o apóstolo na epístola. O Espírito Santo, porque não podemos dar testemunhos sozinhos. Nós temos que dar testemunhos alicerçados nesta realidade fundante. E se em Jesus era o Verbo que o alicerçava, em nós é o Espírito Santo que nos alicerça nesta realidade fundante. Compreendem? Jesus, quem o alicerçava nesta realidade fundante, era o Verbo. O Verbo da segunda pessoa da Trindade, que tinha encarnado e em cuja pessoa ele era. Jesus era. Então agora nossa, é no Espírito Santo. Então, aqui na terra agora são 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água, lembramos os 2 raios que saem do coração misericordioso de Jesus, hoje é a festa da misericórdia, né? Então, a água, e a água é o batismo, queridos. A água é a igreja. A água é a igreja. A água é a igreja. Então, é tão importante para nós hoje isto, pensar que quem dá testemunho é a água, é a igreja. Não é só Pedro. O povo hoje fica revoltado, desesperado. Mas como? Mas então estamos sem Pedro? Mas é a água que dá testemunho. É a igreja toda inteira. E hoje, sobretudo, são os fiéis leigos. Porque a hierarquia quase toda e praticamente debandou contra a igreja. Ficou do lado de lá. Ficou contra a igreja. Ainda não deu um passo decidido para a conversão católica, na sua fé e na sua moral. Está mais debandada para o outro lado. Ainda não consegue enxergar, não consegue ver ainda que, de fato, já houve um cisma, e já se desgarrou, já se desmembrou da igreja verdadeira, da sua água e do seu espírito, uma grande e a parte mais oficial da igreja. Então, o testemunho é a água. Parece dito para o nosso tempo. Parece ser essa passagem, essa epístola dita para o nosso tempo, porque hoje é justamente o laicato, aquele que mais tem, deve ter, claro, sabemos, a grande maioria dos leigos está completamente perdido, sem papa, sem bispo, sem padres, como é que fica? E nós? Então, são capazes até de negar a água. Isto é o testemunho da água. Isto é o próprio batismo, achando que... Não, tem gente que acha que se Pedro não existe, se não tem um sucessor de Pedro, a igreja morreu. Que é isto? Que é isto? Somos batizados. Enquanto batizados somos igreja. Onde nós estivermos, ali também está a igreja. Somos batizados. Então, e o terceiro testemunho é o martírio, é o sangue. O sangue é que se liga à moral, ao sofrimento, à vida
vivida verdadeiramente segundo o batismo, segundo o Espírito, segundo a fé. O testemunho que mostra a vida nova, a vida do que foi batizado, do que recebeu os sacramentos da iniciação cristã, quase modo, que vivem assim, como quem foi batizado agora e deve dar testemunho da sua fé, da sua religião, da verdadeira fé. São esses três que dão testemunho. Dar testemunho no mundo é a nossa moral. Porque esse escândalo da pedofilia no clero, do homossexualismo no clero, agora mais o presidente da Conferência Episcopal Francesa se manifestou apoiando a Carta de Bento. E, portanto, colocando peso também no homossexualismo como causa da pedofilia. E de todo esse escândalo na igreja, essa de tornar não mais crível a igreja, de fazer a igreja perder a credibilidade, a perda de credibilidade da igreja. Saiu, não sei se é cardeal, mas saiu o presidente da Conferência Francesa, deve ser em apoio à Carta de Bento. Importante, interessante. Mas então, queridos, é isso que falta no mundo. Sem dúvida nenhuma, é isso que falta na contra-igreja. Entender que o que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. No Evangelho, Jesus sopra e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, de que ser-lhes-ão retidos. O problema hoje é que não se perdoa mais pecados e se retém o pecado, não se acusa, não se evangeliza mais, não se dá mais a água da palavra da fé para o mundo. Misturou-se, a igreja prostituiu-se e assumiu a loquela mundi, o verbo do mundo, a mentira, o discurso do mundo, e então deixa o mundo no seu pecado. Não acusa mais o mundo do seu pecado. Antes, elogia o pecado do mundo. Eleva o pecado do mundo como sendo uma coisa boa, digna, até mais do que a virtude, o vício mais do que a virtude. O vício mais do que a virtude. Esse é o discurso atual desta contra-igreja, de Francisco, esse antipapa, e de seus cardeais, e de seus assessores do Vaticano, e dos bispos e dos padres que o apoiam espalhados no mundo inteiro. Esse é o discurso. Retém o mundo no seu pecado, porque não acusa, não lhe dá testemunho. Não lhe dá o testemunho de uma vida nova, de uma vida diversa. Então é sem paz para o mundo. Jesus diz, repete uma e tantas vezes, a paz esteja convosco. Não há paz, e não haverá paz no mundo enquanto a fé não vencer. A fé está perdendo. A fé, a essas alturas, está perdendo. E o mundo está ganhando. Nessa grande, gigantesca luta que levamos 2000 anos enfrentando, ao fim e ao cabo, ao menos aparentemente, a vitória está do lado do mundo, não da fé. E nós só ficamos reduzidos a um punhado de gente. Sem Vaticano, sem Papa, sem bispos, sem cardeais, praticamente sem padres, um punhado de leigos, meio perdidos aí, porque
não estão acostumados os leigos a ficar sem o clero. E então, parece que de fato, como diz Bento XVI na carta, né? Também naquele bilhete que ele escreveu na morte do cardeal Neismar, né? Neismarck. A igreja está morrendo, está afundando. Agora ele diz: a igreja está morrendo. Né? A igreja está morrendo. Então, claro que nós não acreditamos nisso. Claro que todos nós acreditamos firmemente que, por diminuta, por pequena que seja o número de pessoas que conservem a verdadeira fé e que estejam conosco ali nessa luta contra a igreja e para a preservação da verdadeira religião, da verdadeira fé, sabemos que nas mãos destes poucos está a vitória. No fim, aqueles três que fundam a realidade, a Trindade eterna e feliz, virá novos céus e nova terra. Então veremos que quem venceu foi a fé. E venceu a ponto de transformar novo céu e nova terra, transformar o mundo. Transformar o mundo. Agora a aparência é de derrota, não é de vitória. Não é de vitória porque os homens perderam a fé. A oficialidade da igreja não crê mais, não tem mais a fé católica. E não tem mais a moral católica. Disse muito bem Bento XVI, cardeal Miller. Sim, dizem muito bem. Então, mas é preciso crer que, apesar de tudo, o resto que somos nós, traremos para o mundo a salvação da ressurreição do Senhor, com certeza. Teremos que passar por poucas e boas. Estamos passando. Já estamos passando. Virá o castigo. Com certeza. O grande castigo se abaterá. Não tem outro modo. Não tem outro jeito. Não tem outro. Mas nós sairemos vitoriosos com a fé. Vitoriosos com a fé acesa na mão. Qual esse cílio pascal? A fé vitoriosa acesa nas mãos. Qual este cílio pascal para iluminar o mundo? Não para a nossa salvação. Seria pequeno. Mas para poder realmente iluminar todo o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.